Fala pessoal, como vocês estão? Professor Murilo aqui para mais uma aula de cálculo diferencial. Nessa aula a gente vai estar conversando um pouquinho aí sobre derivadas de uma função, ou derivadas de funções, no caso de uma variável. Tá? Pensei nessa aula para a gente trazer uma introdução do que são as derivadas, do que se tratam, o que elas medem, e ali englobar para nós algumas regras mais basiconas, mais básicas de derivação, tá? E aí a sua aplicabilidade, mais alguns exercícios. Então vamos lá, deixa eu só fazer uma coisinha aqui rapidinho. Eu vou acrescentar, eu já tenho alguns slides aqui que eu deixei, depois fazer os exercícios. Então vamos falar aqui das derivadas. Pessoal, primeiramente, do que se trata uma derivada, trazer aí a definição. Para a gente começar essa questão, de entender o que é uma derivada e por que calculamos derivadas, a gente precisa aí sair de um conceito chamado o conceito da reta tangente, tá? Ou a reta que tangencia um dado ponto. Então, a gente precisa aí conversar um pouquinho da reta tangente, tá? E como nós podemos calcular a sua inclinação, certo? Então vamos retomar aí um pouquinho dos conceitos de reta tangente e retas secantes. Bom, como que a gente define uma reta então secante? Tá? Reta secante, ela é definida aí por dois pontos distintos que pertençam à nossa curva, então a nossa função f de x. Então se eu tenho um ponto P, que ele tem coordenada x definida como A e automaticamente sua coordenada y pela imagem da função para o valor de A, e um segundo ponto Q, definido por coordenada x e a coordenada y sendo representada pelo valor da função da variável x. A gente precisa lembrar aí que y vai ser uma função de variável x. Então o valor de y ele depende ali do valor de x que nós temos. Como que a gente mede a inclinação dessa reta dita aí secante? A gente mede essa inclinação fazendo a variação. A gente normalmente faz aí o delta, ou se você preferir variação, ou mesmo utilizar o termo de diferença. Então a variação do valor da nossa função, representada então pela questão da variação de y, em relação à variação que nós temos para os valores de x desses dois pontos. Tá? Então, se eu pego a variação de f, que é o nosso y, em relação à variação de x, eu estou calculando uma taxa, ou a taxa de crescimento ou a taxa de decaimento da reta que nós temos aí ligando esses dois pontos. Tecnicamente, o que nós estamos fazendo, recordando aí que o nosso delta, f, é a diferença entre a f de x e a f de a, e o nosso delta-x é a diferença entre o valor de x e o valor de a, que são as coordenadas do nosso ponto. Então, ao nós fazermos isso, eu vou trazer aqui para vocês o conceito. Ao fazer isso, você está calculando a tangente do ângulo de inclinação, dessa reta secante. Então, a gente está calculando esta tangente. E essa tangente vai dar para nós a orientação da taxa m, que é a taxa de crescimento ou decaimento dessa reta entre esses dois pontos. Aqui eu tenho a representação dessa expressão. Nós temos aqui então sendo apresentados ou mostrados para nós esses dois pontos. Então aqui eu tenho um ponto que é o AF de A, sobre essa curva da nossa função, e o ponto Q definido por x, f de x. Então x e o y
esse segundo ponto. Então você tem aqui a reta, que é uma reta secante, né? Então ela está passando por dois pontos da nossa curva, né? Da nossa f de x. Vou até representar ele aqui para nós. Esta curvinha, né, que nós temos aqui, ela é a nossa f de x, né? Lembrando que a f de x normalmente tende a representar uma dada curva. E quando você toma então o seu ΔF, você está verificando essa variação no eixo y, e quando você toma o ΔX, você está verificando essa variação que ocorre no eixo x, e você está conseguindo medir então a tangente desse ângulo de inclinação. Perfeito? Então esse é o conceito da reta secante, certo? No cálculo, nós chamamos essa expressão, ou essa razão, né, entre esses dois valores, que é a variação da função pela variação da variável x, de razão incremental. Isso aqui é um pouco mais associado aqui à parte de matemática pura, né? Você fazer estudo de funções, mas é o que norteia aqui, baseia, né, para nós o conceito das derivadas. Tá? Então isso é a ideia da reta secante. E qual que é a ideia da reta tangente, né, ou reta tangencial? Você tem a mesma curva, né, então aqui representada pela nossa função f de x, certo? E um ponto definido, que é esse ponto que é o ponto P, definido por coordenada de x igual a e o y dado pela f de a, tá? Ou seja, a imagem da nossa função para o valor de a. Note que se eu tomar esse ponto, existe uma reta que passa por ele e exclusivamente por este ponto da curva, sem tocar nenhum outro ponto nessa região. Tá? Então isso é o conceito da tangente. Né? Dentro de uma certa região ali que a gente está tomando, ele vai tangenciar, ele toca levemente aquele local, toca levemente esse local, né, sem estar cruzando a função e sem interceptar um segundo ponto. Tá? O que acaba acontecendo, né, e que nos leva ali à questão do cálculo diferencial, o cálculo de derivadas. Tá? Obter-se a inclinação da reta secante, a gente faz essa variação da variável y, a variação da nossa função, em relação à variação da variável x, né? Quanto que está variando em um ponto em relação ao outro. Quando eu tomo a reta tangente, a gente não consegue, né? Você não consegue calcular uma variação porque você não conhece dois pontos, você conhece apenas um ponto onde que ela toca. E isso acaba levando a nós ali um conceito de não conseguir medir de forma direta, né, qual é a inclinação dessa reta, né, o quanto ela está inclinada, tá, ou mesmo qual é o ângulo de inclinação que ela possui. Perfeito? Então, o nosso objetivo aí é tentar, né, exatamente pegar e medir a inclinação da reta tangente com apenas um ponto. Né? E isso nos leva à teoria do cálculo então diferencial, cálculo infinitesimal. Né? Então, o que acaba acontecendo? Né? Isso aqui é a grande sacada do cálculo. Quando a gente toma a ideia das retas secantes, né? Então eu tomei aqui o ponto P e o ponto Q, eu consigo traçar uma reta secante a eles, né? E a minha curva. Né? Tem uma variação de y e tem uma variação de x. Só que se eu pegar um ponto, por exemplo, o ponto Q, e assumir que ele é um ponto móvel, o que quer dizer um ponto móvel? Que ele pode se movimentar sobre essa curva. Tá? Eu posso distanciá-lo do ponto A, ou eu posso me aproximar do ponto P. Né? Posso me distanciar do ponto P ou me aproximar do ponto P. Tá? Então, digamos que eu tome esse ponto Q e comece a aproximá-lo do ponto P. Né? Então eu chego ele um pouquinho mais próximo. Né? Eu continuo tendo aqui uma variação em x, tenho uma variação em y. Tá? Mas eu posso aproximar esse ponto P um pouquinho mais. E eu vou ter aqui então uma nova variação em x, uma nova variação em y.
Tá? Note que a variação em x está ficando cada vez menor. Se eu continuar fazendo essas aproximações cada vez mais, né, ou seja, fazendo com que os pontos se tornem próximos, né, o ponto P do ponto Q, eu vou estar ali chegando cada vez mais próximo, se vocês observarem, da reta tangente. Tá? Então, se eu pegar as retas secantes e me aproximando, eu vou chegando cada vez mais próximo da reta tangente. Então, eu não vou conseguir medir a inclinação da reta tangente, mas eu vou conseguir ter uma ideia de qual é a inclinação da reta tangente conforme eu realizo essas aproximações. Então, quanto mais próximo esses dois pontos estiverem, mais próximo eu estarei da reta tangente, né, da inclinação dessa reta tangente. Tá? Pensando-se nisso, né, qual é a definição formal, né, de derivada? Né? A derivada ela vai medir então a inclinação da reta tangente. Tá? Ela vai conseguir calcular para nós a inclinação dessa reta tangente, mas de que forma? Né? Através de um cálculo de limite. Tá? Professor, mas por que vai apresentar aí o cálculo de limite? Pela questão de aproximar-se. Né? Eu estou tomando que esses valores se tornam cada vez mais próximos. Então eu estou fazendo o ponto Q, né, ele tender ao ponto P. Ou, se você preferir, o valor de x ele está cada vez mais próximo do valor de A, mas ele não está sendo igual ao valor de A. Então, ele está na proximidade do valor de A. Então, quanto mais próximo, ou seja, quanto mais eu tender o valor de x para o valor de A, mais próximo da inclinação da reta tangente eu vou estar. E para eu chegar, então, nessa ideia de aproximação, né, verificar o que está acontecendo, é o cálculo de um limite. Né? O limite do quê? O limite da razão incremental, que são as inclinações das retas secantes. Então, quando eu pego as inclinações das retas secantes e tendo o meu valor de x para muito próximo do valor de A, eu vou estar chegando, né, definindo para quanto vai estar tendendo essa aproximação, e eu vou estar calculando ali com uma forma exata qual a inclinação dessa reta tangente. Tá? Então, o conceito formal de derivada é para medir as inclinações. Isso tem aplicabilidade? Tem muita aplicabilidade, né? Porque as inclinações em um dado ponto, eles medem taxas, tá? Taxas de variação. E essas taxas de variação são de interesse. Por exemplo, uma vazão é uma taxa de variação, é a taxa de variação de volume em relação ao tempo. A velocidade é uma taxa de variação. Tá? É o quanto que está crescendo ou decaindo, né, a velocidade de um móvel, ou melhor, a posição, né, do móvel ao longo do tempo. E você consegue medir isso através da inclinação que esse ponto, né, a inclinação em um dado ponto dessa curva. Tá? A aceleração também é uma taxa de variação. Tá? Então a gente trabalha com variações, taxas, né, de variação, e você consegue então através da derivada mensurar o quanto que esse valor vai estar crescendo ou decaindo em um dado ponto. Tá? Esse é o conceito formal. Nessa aula a gente não vai estar fazendo derivadas pela definição, né, utilizando elas. A gente vai ver aí recursos que permitem, né, permite que a gente calcule derivadas de forma um pouquinho mais tranquilas, porque normalmente a gente percebe que existe um padrão para as funções e isso nos leva a algumas regras que facilitam o processo aí do cálculo diferencial. A gente tem que agradecer isso aí a Newton e Leibniz, né, por causa desse desenvolvimento, mas temos aí alguma relação. Tá? Uma outra coisa importante que pode aparecer é que se eu falo de reta tangente, a gente calcular a inclinação da reta tangente, a gente obter também a equação da reta tangente. Né? E a equação da reta tangente ela é dada ali por y menos f de a, que é o valor do y no ponto demarcado, né, do ponto solicitado,
igual a derivada da função para o valor de A, então a gente usa o linha para fazer essa representação. Lembrando que esse f', então, que é a derivada, ele mede para nós a inclinação, né, ou a taxa de variação dessa função no ponto definido, vezes x menos o valor de A, que é o valor para qual o x está se aproximando. Tá? Isso nos leva, então, à nossa reta tangente. Certo? Então, vamos ver aqui um exemplo disso, né, usando-se a definição. Tá? Então, equação de uma reta tangente. Vamos pegar o exemplo. Encontre uma equação, né, da reta tangente ao gráfico da f de x igual a x ao quadrado em x igual a 5. Perfeito? O que a gente precisa para definir isso? Vamos colocar aqui a expressão. Tá? Vou colocar aqui para nós. Como que eu acho a equação da reta tangente? Ela é y menos a f de A igual a f', que é a derivada, vezes x menos o valor de A. É isso que a gente busca. Então, eu preciso da f de A e preciso também da f' de A. Como que eu chego, né? Como que eu calculo a f' de A? Bom, a f' de A vai ser a f' de 5. Por que 5? Porque eu estou medindo isso para x igual a 5. Né? Então, a f' de 5 vai ser igual ao limite, né? Se a gente voltar aqui, ó, limite f' de A vai ser o limite para quando x tende ao valor de A, que no caso é 5, de f de x menos a f de 5 dividido por x menos 5. Colocando esses valorzinhos aqui, a gente vai precisar da f de 5. Né? O que é a f de 5? A f de 5 é o valor da função para quando x é igual a 5. A minha função está definida que ela é x elevado ao quadrado. Se o x é 5, a gente vai ter 5 elevado ao quadrado, que vai ser então aqui 25. Tá? Então a gente tem que esse limite vai ser igual ao limite de x ao quadrado menos 25 dividido por x menos 5 para quando x se aproxima do valor 5. Né? Temos aqui um produto notável, é o quadrado da diferença, né? Ou melhor, a diferença de dois quadrados, desculpa. E a diferença de dois quadrados fala que é o primeiro valor menos o segundo, né? Vezes o primeiro mais o segundo. Então a gente tem x menos 5 vezes x mais 5. Né? Dividido então por x menos 5. Isso leva que a gente pode realizar essa simplificação, sobrando limite de x mais 5 para quando x tende a 5. Isso aqui é um limite direto, né? Eu posso substituir aqui diretamente por 5. 5 mais 5 é 10. O que eu acabei de calcular então? Eu acabei de calcular quanto, né, ou a quantificação da taxa de crescimento, no caso crescimento porque esse valor foi positivo, da reta tangencial, né, da reta que tangencia a função x ao quadrado para quando x é igual a 5. É isso que eu acabei de encontrar aqui. Feito isso, se a gente substituir nesta expressão, a gente vai estar encontrando a equação da reta tangente. Depois eu vou mostrar ali na imagem como fica. Então a gente teria y menos a f de A é a f de 5, que a gente já calculou que é 25. Sendo igual a derivada para A. A derivada para A é 10, né? A derivada para 5 é 10, vezes x menos o valor de A, que é 5. Tá? Podemos aqui fazer a distributiva, né? Bonitinho. Tá? Se fizermos a distributiva, nós teremos então que y menos 25 é igual a 10x menos 50. Tá? E aqui é questão de isolar o y, né? Teríamos então que y é 10x menos 50 mais 25, o que nos leva a uma equação reduzida da reta de 10x menos 25. E isso aqui consegue calcular então o valor que eu quiser, né? O valor que eu desejar sobre a inclinação dessa reta tangente. Tá? Vale aí frisar
que a gente está trabalhando com a equação da reta tangente. Essa aqui é a forma que a gente usa pela definição, né, de uma derivada que vai medir a inclinação nessa reta tangente. Aqui temos a representação, né? Então eu tenho a representação da função, que é y igual a x ao quadrado, ela é esta curva. Nós temos essa curva. O ponto que ele forneceu é o ponto x igual a 5, então a gente está trabalhando com este ponto aqui, ó. O ponto de coordenada 5, 25, e neste ponto eu tenho uma reta que tangencia essa minha curva, que é a reta de equação 10x menos 25. O 10 ele é proveniente da derivação, né, da derivada dessa função no ponto 5, né, sua taxa de inclinação, né, sua taxa de variação, sua inclinação. Tá? E o menos 25 é resultante aí das operações para chegarmos na equação da reta. Tá? Isso aqui tudo pensando-se na forma por definição do cálculo de derivada. Certo? Vamos lá então. Aqui a gente vai mudar um pouquinho, falar um pouquinho de notação e também começar a falar aí sobre regras, né? Sobre regras aí de derivação. Primeiro, tá, gente? A gente tem algumas notações e isso é importante. A gente falou ali anteriormente que eu usei F', né? Fzinho de linha de A, indicando-se uma derivada. Essa notação do F', ela foi introduzida, né, criada ali por Joseph Louis Lagrange, né, ou Lagrange, tá? Que participou aí, né, que também desenvolveu conteúdos de relevância no cálculo diferencial integral, certo? Mas uma outra notação que a gente acaba utilizando é esta daqui, que é a notação de derivada dada por Leibniz, tá? Que ele fala que a derivada é a diferencial de f em relação ao diferencial de x, vulgo derivada, né? O derivada de f em relação à derivada de x, né? Ou derivar f na variável x, derivada de y na variável x, né? Sendo diferenciável na variável x, que é uma notação que é muito útil, né? Para cálculo de várias variáveis, né? Quando você começa a trabalhar com derivadas parciais, essa notação ela é muito útil, né? Para indicar em qual derivada, né? Qual variável a gente vai mensurar, né? Em qual variável eu vou fazer essa derivação. Trabalhando com uma variável, que é o que a gente está fazendo no momento, a gente pode usar a notação de Lagrange sem problema algum. Por quê? Se eu tenho uma variável só, a derivada só pode acontecer dentro daquela variável, não posso assumir outra. Então, a gente acaba utilizando ali o linha. Mas denote que vocês vão perceber ali que em certos momentos eu vou usar uma ou outra. Tá? Então, y elevado a x a menos 2, por exemplo, a sua derivada é menos 2 vezes x elevado a menos 3. Tá? Se eu colocar isso na notação de Leibniz, a gente teria que o diferencial de y em relação ao diferencial de x é menos 2x elevado a menos 3. Tá? Ou mesmo diferencial, vou colocar aqui, diferencial de x elevado a menos 2, que é este carinha aqui, em relação, né, diferenciado na variável x, é igual a menos 2 vezes x elevado a menos 3. Tá? Então, uma coisinha de notações, né, que é importante que a gente complemente. Tá? Agora vem aqui o que é o objetivo principal, né, depois dessa introdução, falar qual é a definição de derivada, a questão de notações, a gente falar ali das regras, né, de derivação, que aí facilita o nosso processo de obtenção, né, facilita todo a resolução. Tá? Bom, o que nós temos aqui, né, de algumas formas? Normalmente obter uma derivada utilizando o método de limite acaba se tornando muito longo, acaba se tornando desgastante. Mas já foi observado, em alguns casos aí, principalmente para as principais funções, né, as funções básicas, algumas regras. Por exemplo, regra da constante. O que é uma regra da constante?
Se eu for derivar um valor constante, a sua derivada é igual a zero. Mas por quê? Né? Por que a derivada vai ser zero? Gente, um valor constante, tá? Um valor constante, vou fazer aqui a representação para vocês. Tá? O que é um valor constante? Vou colocar aqui o eixo x, o eixo y. Tá? Um valor constante é um valor que ele nunca muda, independente do valor de x que você pega. Tá? Então aqui, ó, eu pego o valor de x, o valor de y é esse. Eu mudo o valor de x, o valor de y continua sendo o mesmo. Isso é um valor constante, ele não é alterado. Normalmente valores constantes são retas aí paralelas ao eixo x. Né? Então se eu meço aqui no ponto A, o y é c. Se eu pego no ponto B, o y é c. Tá? Independente do ponto que eu pego, o valor vai ser o mesmo. O que acaba acontecendo? Você tem uma variação em x. A variação em x é b menos a. É a diferença entre esses dois valores. Agora, a variação em y, tá, vai ser c menos c, o que vai te gerar uma diferença zero. Ele mantém-se o mesmo. A variação de y é nula. Então, o que acaba acontecendo? Não importa qual ponto eu pegue, se eu fizer limite, né, de zero, que é a variação, né, a constante não tem variação, lembrando que isso aqui seria o ΔY, por b, né, x menos a, ou por b menos a, para quando o x ele se aproxima do valor de a, ou seja, eu me aproximo, tá, eu vou ter zero dividido por qualquer coisa. E zero dividido por qualquer coisa, com exceção do próprio zero, vai resultar em zero. Tá? Então a derivada de uma constante sempre vai ser zero, porque a constante não tem variação. Tá? No caso, não tem variação, né, no eixo y. A função dela não varia, ela é constante. Logo, a inclinação dela é nula, ela não vai apresentar essa variação. Então, essa é a principal regra. Toda derivada de uma constante é igual a zero. Né? Ou se você tem uma constante, a derivada é igual a zero. Tá? Agora, algumas outras regras. A regra do x. Né? A regra do x, vou explicá-la também. Né? Vou utilizar aqui. O que é o x? O x é uma função. Que função que é o x? Né? É a chamada função identidade. Tá? O que é essa função identidade? É a função na qual, se você pega o valor de x, o valor de y é exatamente igual. Então, se o x é 1, o y é 1. Se o x é 2, o y também vai ser 2. Tá? Então, você vai ter essa reta que divide, né, ou secciona o seu plano cartesiano exatamente ao meio. Né? Isso aqui é a reta y igual a x. Tá? O que acaba acontecendo? Se eu vir aqui, ó, a variação em y é igual a 1. A variação em x também é igual a 1. 1 dividido por 1 dá 1. Tá? Então, quando você tem a função y igual a x, a derivada, a inclinação dela é igual a 45 graus, que é o tangente igual a 1. Né? A tangente de 45 é igual a 1. Então, ela tem uma inclinação constante de valor unitário, tá? Que é a inclinação dela. A taxa dela é de 1 para 1. Né? Ela cresce uma unidade conforme o x avança uma unidade. Então, a derivada de uma função x, né, a variável x, é igual a 1. Tá? Agora aqui vem algumas outras regrinhas. Né? Então, constante 0, x é 1. Agora, quando eu tenho uma potência, aqui começa a se tornar interessante. Né? O que é potência? Potência é x elevado ao quadrado, x elevado ao cubo, x elevado à quarta, x elevado a meio, x elevado a 2/3, x elevado a menos 5, x elevado a um certo expoente. Tá? Se eu tenho essas funções potenciais, né, com expoente em n, a derivada, né, dessa expressão, dessa função, ela vai ser dada para nós da seguinte forma.
n vezes x elevado a n menos 1. É importante que a gente entenda o que isso quer dizer. Tá? Vamos fazer aqui um exemplo. Digamos que eu pegue uma função e eu tenho aqui x elevado a quinta. O que eu preciso identificar? O n, né? Quem é n? O n é o expoente. Eu tenho o expoente 5. Tá? Como vai ficar então a derivada dessa f de x? Vai ficar o seguinte, ó, é o expoente n, então 5, vezes x, tá? N menos 1. O que é esse n menos 1? É o valor do expoente menos uma unidade. Então, se eu tenho aqui o expoente 5, eu tiro uma unidade, eu passo a ter o expoente 4. Então, a derivada de x elevado à quinta é 5 vezes x elevado à quarta. Essa é a regra da potência. A regra da potência é muito útil, né? Que permite que a gente faça o cálculo de uma derivada muito mais rapidamente do que aplicarmos ali o método do limite. Tá? O método do limite acaba se tornando um pouquinho mais longo, tá? Pela definição no caso. Vamos ver alguns outros teoremas, esse aqui é interessante, esses dois primeiros, né, esse teorema 4, que são chamados de regras da linearidade, né, linearidade de uma função. Então, digamos, né, que você tenha uma soma de duas funções, e essas duas funções sejam deriváveis, né, elas tenham derivadas. Então, se eu tiver uma soma de duas funções, então eu tenho f mais a função g, né, tem a soma das duas funções, e eu queira fazer a derivada delas, tá? Ou seja, a derivada de uma soma vai ser igual à derivada da primeira mais a derivada da segunda. Então, se eu tenho uma derivada de algo que é um termo muito complexo, eu posso separar em duas derivadas, sem problema algum, e depois somá-los. O mesmo vale para a diferença. Tá? Então, se eu tenho duas funções sendo subtraídas, né? A f sendo subtraída da função g, né? ou o contrário, que isso também pode acontecer, a derivada dessa expressão vai ser dada exatamente por quem? Né? A derivada da f menos a derivada da g. Então eu posso fazer separadamente a derivada de cada uma delas e fazer a diferença. Tá? E o outro é a regra do múltiplo constante. Né? O que é essa regra de múltiplo constante? Você pode ter um caso, aqui eu vou colocar um exemplo, tá? Para ficar bem claro. O seguinte, digamos que você tem aqui f de x igual a 4 vezes x à sexta. Tá? Perceba, isso aqui é importante a gente saber, que a variação é no x à sexta. Esse 4, ele é o que a gente chama de constante. Né? Ele é uma constante multiplicativa. Esse cara é o múltiplo constante. Tá? Múltiplo constante é o 4. O 4 está multiplicando o x à sexta. Quando isso acontece, a derivada, né, e é o que a regra está querendo nos dizer, é que se eu tenho um caso de múltiplo constante, ou seja, um 4, né, um valor multiplicando a minha expressão, eu vou manter esse valor, ó, eu vou manter o C, vou manter o 4, tá? E vou fazer a derivada do x à sexta. Tá? Então, o que é derivada do x à sexta? Opa, regra da potência. Qual que é o n? O n é 6. Então, eu vou ter aqui 6 vezes x, tiro 1, vai dar 5, certo? Então, nós temos aqui o seguinte, isto daqui é a derivada do x à sexta, que ficou multiplicado porque o 4 estava multiplicando o x à sexta anteriormente. Claro que isso nos vai levar, né, a 24, né, que é o 4 vezes o 6, 24x à quinta. Uma forma de você pensar nisso é da seguinte maneira.
O que quer dizer 4x à sexta? Né? 4x à sexta quer dizer que você pegou o x à sexta 4 vezes, não é isso? Então eu vou pensar, qual que é a derivada do x à sexta? É 6x à quinta. Né? O expoente é 6, tirei 1 dá 5, então 6x à quinta. Só que isso é para apenas 1x à sexta. Eu tomei 4. Eu vou multiplicar isso por 4 para manter a proporção, né? Que é o múltiplo constante. Certo? Então essa regra da linearidade é muito importante. Aqui vamos ter alguns exemplos, né? Aplicando-se as regras. Então, encontre os pontos do gráfico de f de t igual a t ao cubo menos 12t mais 4, nos quais a reta tangente é horizontal. Pessoal, entenda-se o seguinte, tá? Isso aqui é um pouquinho mais chatinho, não tem problema. Vamos pensar aqui antes de fazer qualquer coisa, tá? O que é horizontal? Horizontal é reta de inclinação nula. Né? A horizontal é aquilo que não tem inclinação, certo? Tá horizontal. O que quer dizer inclinação nula? Nula quer dizer que a inclinação é zero, tá? Zero. Tá? Ele quer que eu encontre, então, em quais pontos aquela minha função ali, f de t, né? O nosso f de t aqui, apresenta inclinação nula. É isso que ele quer que a gente faça. Então, o que eu preciso fazer? Quem dita a inclinação? É a derivada. Então, a derivada de f em relação a t é igual à derivada de t ao cubo menos 12t mais 4, que é a expressão que nós tínhamos aqui. Note que você tem aqui diferença e soma. Lembra? Vamos voltar. Ó. Se eu tenho uma soma ou uma subtração, eu posso separar os termos. Tá? Posso estar separando os termos. Tá? Separando os termos, você vai ter a derivada do t ao cubo menos a derivada do 12t mais, certo? Mais a derivada do 4. Então eu separei em 3 derivadas. Entretanto, note que você tem aqui, ó, 12. O 12, ele é um múltiplo constante, tá? Tem 12t, né? Então eu posso fazer aqui derivada do t ao cubo menos 12 vezes a derivada do t. O 4 é um valor constante, não é um múltiplo constante, é o constante. E a derivada da constante, ela é zero, né? Ela não tem variação. Então a derivada de 4, que é constante, é zero. Tá? Agora, qual que é a derivada de t ao cubo? Bom, derivada de t ao cubo, o expoente é 3, então vai ficar 3 vezes t ao quadrado. Era 3, tirou 1, ficou 2. Né? A derivada de t é a derivada equivalente à derivada de x, que é igual a 1. Tá? Então fica 12 vezes 1. A gente chega aqui, então, que a derivada da função é 3t quadrado menos 12. Vamos escrever isso numa notação mais bonita. A gente teria aqui a f de t, a f' de t, é 3t quadrado menos 12. Tá? Essa expressão aqui possibilita para nós o cálculo das inclinações. Certo? Possibilita o cálculo das inclinações. Tá? Muito bem. O que acaba acontecendo? Eu tenho que a inclinação tem que ser nula. Então, isso aqui tem que dar zero. Então, eu vou literalmente fazer 3t quadrado menos 12 igual a zero. Eu vou igualar isso a zero. Eu quero que a inclinação seja zero. Para ser horizontal, tem que ser zero. E vou resolver essa expressão. Tá? Resolvendo essa expressão, a gente teria assim, ó, 3t quadrado é igual a 12. Né? T quadrado seria igual a 4. Professor, mas como que você sabe? Porque 3, né? Que número que eu multiplico por 3 que dá 12? É o 4. Né? E aqui eu teria que responder agora. Né? Teria que responder aqui agora. Quais são os valores de t. Como a gente tem ali um quadrado,
né? A gente colocaria t é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 4, que nos leva a mais ou menos 2, ou seja, dois valores de t possível, tá? O 2 positivo e o 2 negativo. Se eu substituo na expressão lá inicial, t ao cubo menos 12t mais 4, o 2, você vai ver que a imagem dá menos 12. Se eu substituo menos 2 nessa expressão, você tem que a imagem dá 20. Tá? Então você tem aí que as retas tangentes são horizontais, ou seja, com inclinação zero, nos pontos 2 e menos 12, tá? E no ponto menos 2, 20, ou seja, as coordenadas dos pontos onde que eu tenho a inclinação nula. Tá? Que está representado aqui. Essa curva que nós temos aqui é a nossa f de t, tá? Essa curva que representa a f de t. No menos 2 você tem esta reta tangente, que note, ela é uma reta horizontal. E você tem aqui o 2, em 2, uma outra reta tangente, que também é uma reta horizontal, tá? Ou de inclinações nulas nessas duas regiões. Tá? Que é mais para mostrar algumas aplicabilidades também dentro do estudo de funções e das derivadas. Ok? Vamos ver mais alguns teoremas, que é principalmente das básicas. Né? O número e, né, que é o número de Euler, perfeito? É um número irracional, ele tem uma aproximação aí, que o número de e ele é próximo de 2,718, mas ele tem muito mais casas decimais, né? Ele é um número irracional, né? Não pode ser escrito na forma de uma fração, de uma razão. E você tem exponencial de base i. Esse cara aqui é o mais amado do cálculo, tá? Essa expressão é o mais amado do cálculo. Por quê? Né? A derivada da exponencial de base e é ela mesma. Ela é linda, tá? Ela é linda. Então, se você precisar derivar e elevado a x, a derivada é e elevado a x, é ela mesma, ou seja, a função ela dita a sua própria inclinação do ponto, ou seja, você calculou o valor da função naquele ponto, tá? O e elevado a alguma coisa, ele vai estar te fornecendo automaticamente também a inclinação com que ele está crescendo. Tá? Essa é a grande lindeza aí da função exponencial e. Vamos dar uma olhadinha aqui rápida. Né? Por exemplo, se eu pego uma f de x igual a x ao cubo mais 3e elevado a x, e eu quero a derivada dessa expressão. Né? Eu quero a f' de x. A f' de x vai ser, bom, x ao cubo, note, ó, x ao cubo, potência, expoente 3. Então, eu vou ter 3 vezes x, tirei 1, 2. Tá? Mais 3, múltiplo constante, mantenho, vezes, faço a derivada do e elevado a x. Qual que é a derivada do e elevado a x? Ela mesma, e elevado a x. Tenho aqui a derivada da expressão. Tá? Então, e elevado a x vai ser e elevado a x no processo de derivada, e futuramente vocês vão ver que também é o mesmo valor no processo de integração. Tá? Vamos fazer aqui alguns exercícios, né, para a gente treinar. Então aqui a gente tem alguns casos, né, eu deixei alguns casos, bastante casos para vocês fazerem. Só vou dar uma organizada para a gente conseguir resolver de forma um pouco mais adequada. Então vou colocar aqui. Deixar aqui alguns slides em subsequência. Né? Deveria ter feito isso na hora que eu organizei o material, mas ok. Bom, exercícios preliminares. Qual é a inclinação da reta tangente pelo ponto, né, 2f de 2 se a derivada, tá? Se a derivada da f de x, então a f' de x é x ao cubo. Tá? Vamos fazer aqui. Número 1. Ele já fornece para nós, isso aqui é a grande sacada, né? Ele já fornece a derivada. Ele fala, ó, a derivada, a f' é x ao cubo. Tá? A derivada já é x ao cubo. Agora, qual que é o valor do x? O valor do x está aqui. Ó. É 2. Né? Isso aqui é o nosso valor de A. Né? O valor de A é 2. Então, qual que vai ser a inclinação? Ele está perguntando para nós qual é a f' de 2.
Então eu vou substituir o 2 na derivada. 2 elevado ao cubo é 8. Tenho aqui a inclinação da reta tangente. Certo? Tenho a inclinação da reta tangente. Não tenho a reta, tenho a inclinação. Vamos ver a 2. Calcule f menos g', então a derivada de f menos g, tá? Para 1, e 3f menos 2g' para 1, então isso aqui é para o valor de x igual a 1, supondo que a f' de 1 é 3 e a g' de 1 é 5. Então eu vou anotar aqui as expressões que ele quer que a gente faça. Tá? Então 2. Ele quer que a gente faça f, tá? F, vou colocar aqui f, não é de 1, né? Peço perdão, não é f de 1. F menos g' para 1. O que a gente sabe, né? A diferença de duas funções. Como que isso ficaria? Ficaria f' de 1, ou seja, a derivada da f para o valor 1, menos a g' de 1. Tá? Então, a derivada da f menos a derivada da g. Ele queria a derivada da diferença. A derivada da diferença é igual a derivada de uma menos a derivada da outra. Ele dá aqui para nós que a f' de 1 é 3, então a gente tem 3. E a derivada de g para 1 é 5, então a gente vai ter 3 menos 5, que é igual a menos 2. Perfeito? A outra, ele quer que a gente faça aqui 3f mais 2g' para 1. Tá? Então o que nós temos? Nós temos que vai ser 3 vezes a f' de 1, 3 vezes a derivada da f para 1, mais o 2 aqui é constante, né? Múltiplo, né? Constante, múltiplo constante, então 2 vezes a derivada de g para 1. Como ele já forneceu, a gente tem que é 3 vezes a derivada de f para 1 é 3, então ficou 3 vezes 3, mais 2 vezes a derivada de g para 1 é 5, então a gente tem aqui 9 mais 10, então esse valor vai ser aqui de 19, a inclinação aí para soma, né, de 3 vezes a f mais 2 vezes a g, pensando-se nisso. Certo? Vamos aqui para o 3. O que ele quer no 3? Quais das funções seguintes podem ser aplicadas à regra da potência? Tá? Gente, o que é potência? Potência é x elevado a um expoente n. X, isso aqui é importante. Tá? Vamos marcar. N, expoente. X é variável. O que quer dizer variável? É o valor que muda. Tá? A necessidade do valor mudar. Bom, na letra A, você tem aqui variável e você tem o expoente, que é 2. Na B, você tem esse cara, 2. 2 não é variável, 2 é constante. Tá? E E é expoente. Tá? Para ser uma função potência, a base tem que ser variável, tem que ser x, né? Ou y, ou z, ou t. Precisa ser algo que apresente mudança, né? Variação. Então, das duas que foi fornecida aqui, a única que pode ser aplicada à regra da potência é a letra A. Porque na letra B é tudo constante, tá? Então, a resposta da 3 é letra A. A única é a letra A. Tá? As demais, a segunda já não é possível aplicar. Perfeito? Vamos para o próximo aqui. Nos exercícios de 1 a 6, calcule a f' de x. Tá? Então, fazer o cálculo da derivada.
Vamos lá, vamos fazer a derivada aqui de cada um delas. Vamos começar pela 1. 1, nós temos aqui a fx igual a 3 vezes o x menos 7. Tá? Então, vou fazer aqui na frente. Vou colocar uma setinha, derivada da f de x. Note, diferença. O que eu vou fazer? Vou derivar esse e vou derivar esse e fazer a diferença. Então, menos. Tá? 3 vezes x vai ficar 3 vezes derivada de x. Derivada de x é 1. Derivada de 7. 7 é constante. Derivada de constante é 0. Quem é a minha derivada? A f' de x é igual a 3. Tá? 3 vezes 1 menos 0. Certinho? Essa é a derivada dessa função. Vamos para o próximo. Vou fazer o 2 ali. 2. F de x igual a x quadrado mais 3x. Então, a f de x igual a x ao quadrado mais 3x. Perfeito? Vamos fazer a derivada. Derivada de f. Vou derivar o x ao quadrado. X ao quadrado é potência. Derivada de potência, o expoente é 2. Opa! Expoente é 2. Vezes x, tira 1 do expoente. Era 2, tira 1, fica 1. Tá? Mais 3 vezes constante, múltiplo constante, que é o 3. Derivada de x. Derivada de x é 1. Tá? Então, quem é a minha derivada? Quem vai ser minha derivada nesse caso? Vou colocar aqui na frente. A f' de x vai ser 2 vezes x mais 3. Tá? Tenho aí, então, a nossa derivadinha da função. Tá? Não medi a inclinação. Né? Eu precisava, para medir a inclinação, um valor, né? Um dado ponto. Vamos para o 3. Vamos ver o que temos no 3 aqui. 3, f de x igual a x ao cubo. Então, f de x igual a x ao cubo. Temos uma potência. Perfeito? Temos uma potência. Então, a derivada de x, da f de x, vai ser a derivada de x ao cubo. O expoente é 3, então vai cair 3 vezes x. Era 3, você vai tirar 1, então vai dar 2. Então, 3 vezes x elevado ao quadrado. Temos também a derivada da função f, no caso da 3. Vamos então para a 4. Né? Vamos fazer aqui, né? É importante, deixa eu pegar um slide a mais. Depois eu deixo aquelas outras para vocês fazerem. Mas é importante que eu faça pelo menos essas primeiras aqui. Tá? Vamos fazer a 4. 4. F de x igual a 1 menos x elevado a menos 1. Temos isso. Então, vamos fazer a derivada. Vou fazer aqui. F' de x vai ser igual. 2 termos, vou derivar o primeiro, menos a derivada do segundo. Né? Então, derivada de 1 é 0, que 1 é constante, menos a derivada de x elevado a menos 1. Então, quanto que é o expoente? O expoente é menos 1. Então, vai ficar aqui menos 1 vezes x. Era menos 1, é isso? Menos 1. Você vai tirar 1. Então, vai ficar menos 2. Vai ficar menos 2. Temos, então, que a derivada da fx vai ser menos com menos é mais, né? Então, ficou x elevado a menos 2 como derivada. Vamos para 5. 5. Nós temos na 5 x menos a raiz de x. Você tem aqui f de x
igual a x menos a raiz de x. Primeira coisa que eu preciso dizer para vocês aqui, tá? Isto daqui. A raiz de x, pessoal, a raiz de x é x elevado a meio, que aqui o índice é 2, aqui o expoente é 1, tá? Então, raiz de x é x elevado a meio. Dessa forma, a gente vai reescrever essa expressão assim, f dx. Note que eu não coloquei o linha, eu não estou fazendo a derivada, tá? Isso não é derivação, eu estou reescrevendo a expressão, mudando raiz quadrada de x para x elevado a meio. Perfeito? Não fiz a derivada. Agora eu vou fazer a derivada. Então, derivada de x vai ser igual. Derivada de x, né? Ou derivada da f de x, né? Derivada de x vai ser 1. Lembra ali, por definição, derivada de x é igual a 1. Menos a derivada de x, x elevado a meio. Qual que é o expoente? O expoente é meio. Então vai ficar menos meio vezes x. O que você vai colocar aqui em cima? Vai ser meio menos 1. Meio menos 1, pensa aí que você tem metade, tira 1 inteiro, vai ficar faltando aqui metade, tá? Ou se você fizer MMC, fazer tudo aí bonitinho, vai dar menos meio. Então, meio tira 1 é menos meio. Então, você vai ter meio vezes x elevado a menos meio, tá? Temos aqui, então, a nossa derivada. Então, toma cuidado quando tem raiz, né? Apareceu raiz, você vai ter que transformar em potência, que é expoente fracionário, para depois fazer a derivada. Tá? A sexta, né, você já tem aqui, vou fazer no cantinho aqui, vou usar esse espacinho aqui para fazer a sexta. Sexta, nós temos a f de x sendo igual a x elevado a menos meio. Tá? Ele já dá o expoente fracionário. Então a gente vai fazer a derivada, não vou precisar mexer em nada, né? Bom, menos meio é o expoente, então menos meio vezes x, você vai ficar menos meio tira 1, né? Menos meio tira 1, se você fizer aí bonitinho, né? Menos meio tira 1, vai dar menos 3 meios, ou 1,5 negativo. Temos então a derivada, tá? Da nossa expressão também. Professor, por que essa ficou mais simples do que a outra? Essa ficou mais simples porque a expressão já veio com o expoente fracionário. Tá? Aqui veio raiz. Daí, como veio raiz, eu precisei escrever, né, através de uma potência de expoente fracionário. Precisei readaptar a expressão para ela se tornar mais entendível para fazer essa derivada. Tá? Vamos dar uma olhadinha aqui em alguns outros. Não vou fazer todos, tá, gente, por questão de tempo, tá? Vou fazer aí mais uns 3. Eu deixei bastante, né, exercícios, depois tem alguns outros exercícios para vocês treinarem, né? Vários exercícios para fazer derivada. Depois vocês treinam isso daí com calma. O que aconteceu aqui? Por que tá o 22 e pulou... Ah, não, 24 tá ali, 23, 24. Ah, tá na ordem certa. Bom, daí depois eu deixo. Os demais são bem parecidos com esse, né? Não muda muita coisa. Mas eu vou fazer aqui, vamos pegar aqui uns casos bonitos. Eu vou fazer o 7, tá? Vou fazer o 8, ou melhor, não, o 9, tá? Vou fazer o 13 e o 14, pode deixar, não vou fazer ele não. Tá? Vamos fazer o 12. Vamos fazer esses 3. Tá? Então vamos lá para o 7. 7. Vamos ver o que ele pede aqui. Ele quer a derivada, então Dzinho ali, derivada, de x à quarta em relação a dx
considerando-se x igual a menos 2. Tá? X igual a menos 2. Ele quer que a gente calcule a derivada e calcule a derivada para x igual a menos 2. É isso que ele está pedindo. Tá? Então, eu vou fazer aqui. Qual é a derivada de x elevado à quarta? O expoente é 4. Então, vai ficar 4 vezes x elevado à terceira. Perfeito? Essa é a derivada. Eu preciso calcular isso para quando x é menos 2. Ou x é igual a menos 2. Então, agora eu vou substituir esse valor no x, depois de ter feito a derivada. Então, 4 vezes menos 2 elevado à terceira. Tá? Menos 2 elevado à terceira aí é 8 negativo. 8 negativo vezes 4, você vai ter então aqui menos 32. Tá? Então, isso aqui é inclinação. Né? Então, eu tenho a inclinação da reta tangente à função x elevado à quarta para quando x é menos 2. Certo? É questão 7. Questão 9. Derivada de t elevado a 2 terços em relação a dt. Só que ele quer que a gente calcule isso. Tá? Então, esse traço aqui, ele está indicando que ele quer que a gente calcule o valor dessa expressão. Deixa eu melhorar aqui um pouquinho. Para t igual a 8. Então, o valor disso para quando t é 8. Tá? Bom, primeira coisa, calcular a derivada. Derivada de t elevado a 2 terços. Tá? Então, vai 2 terços vezes, tá? 2 terços vezes t elevado. 2 terços era o expoente, você vai tirar 1. Fazendo bonitinho, 2 terços menos 1 vai dar menos 1 terço. Tá? Menos 1 terço. E ele quer que a gente calcule isso para t igual a 8. Teremos aqui, então, 2 terços vezes 8 elevado a menos 1 terço. Tá? Fazendo essa continha, né, fazendo isso aqui usando uma calculadora científica, ou se você reescrever a expressão, né, 8 elevado a menos 1 terço, para quem conhece, né, para quem conhece isso aqui, né, isso aqui é a mesma coisa que 1 sobre 8 elevado a 1 terço por causa do expoente negativo. 1 terço é a raiz cúbica, então é 1 sobre a raiz cúbica de 8, certo? Você teria ali que 8 elevado a menos 1 terço é a mesma coisa que meio. Tá? Então, a resposta desse carinha aqui vai dar 1 terço. Tá? Se você jogar na calculadora, né, recomendo que use a calculadora, você vai perceber que ali você teria a resposta 0,33333, né, que é 1 terço. Vamos fazer o 12. Professor, o que vai mudar no 12? O 12 ele não quer no ponto. Né? Note que ele só quer a derivada, ele não colocou o traço indicando para quanto que ele quer que calcule. Então, ele quer a derivada de x elevado a 14 terços em relação a x, diferenciado em x. Tá? Expoente, 14 terços. Então, vai ficar 14 terços vezes x. 14 terços você vai tirar uma unidade, né? Vai ficar 11 terços. Tá? Então, 14 terços vezes x elevado a 11 terços. Tá? Faz ali bonitinho, né? Faz isso aqui, né? 14 dividido por 3 menos 1. Daí você vai tirar o mínimo múltiplo. Vai ficar 14 terços menos 3 terços, que vai gerar 11 terços. Certo? Então, da onde que veio esse cara? Ele vem dessa continha aqui do lado. Feito? Como eu comentei, não vou fazer nem o 13 nem o 14, porque se tornam situações para mostrar que às vezes está envolvendo qualquer valor. Né? Aqui no caso, os expoentes eles são números irracionais. Raiz de 17 é um número racional, então você indicaria a raiz de 17 menos 1. Seguinte, vamos fazer o 13, só para mostrar.
Vamos fazer o 13. 13. Melhor. Né? Diferencial de t elevado à raiz de 17 em relação a dt. Tá? Diferencial de t elevado à raiz de 17 sobre dt. Você tem uma potência. Qual que é o seu expoente? Raiz de 17. Então, na hora de derivar, vai ficar raiz de 17 vezes t. Você vai tirar 1 da raiz de 17. Só que raiz de 17 é irracional, não é um número exato. O que você faz? Você coloca a raiz de 17 menos 1. Está feita a derivada. Né? Você não precisa necessariamente calcular quanto é a raiz de 17 menos 1. Você pode deixar raiz de 17 menos 1, a indicação. Por que a gente faz isso? Você não sabe quanto que é a raiz de 17. Ninguém sabe quanto é a raiz quadrada de 17. Ela é irracional. Né? Ou seja, ela tem tantos valores ali depois, né, da vírgula, que são infinitos, que você não consegue dizer quanto ela é. Você tem uma aproximação dela. Tá? Então, com exatidão, coloca a raiz 17 menos 1. O mesmo vale para o 14. Né? Já que eu fiz a 13, eu vou fazer a 14. Que eram os que a gente precisava ali ter uma tensãozinha maior. Então, é diferencial, né, derivada de t elevado a menos π quadrado. Aqui é só mesmo para mostrar isso para vocês. O que é π? Π é um número irracional. Π elevado ao quadrado é um número irracional ainda. E ainda negativo. Ah, esse π não é 3,14? Gente, 3,14 é uma aproximação para o valor de π. Não é o valor de π. Tá? Então, como fica derivado? O expoente é menos π ao quadrado. Então, nós teremos menos π ao quadrado vezes t elevado a menos π ao quadrado menos 1. Tá? Então eu só indico que eu tirei 1 do valor que ele é. Quanto é π ao quadrado negativo, não tenho ideia. Né? Eu teria que chegar no valor aproximado para ele, mas não um valor exato. Então eu deixo somente a representação. Tá? Então o 13 e o 14 era para trazer essa ideia para vocês. Não importa o valor que esteja no expoente, se ele é racional, se ele é inteiro, né? Se ele é irracional, o processo é o mesmo. Quando é racional, né? Você tem ali umas frações, você consegue achar uma fração. E quando é irracional, você não vai ter muito o que fazer, você vai só deixar a indicação. Tá? Vamos fazer esses 3, daí depois eu deixo o restante para vocês tentarem fazer aí, estudando, né? Peguem esses aqui, esses exercícios e treinem aí a casa de vocês, tá? Bom, derivada de 12e elevado a x dx. Vamos fazer aqui na letra A. Então, a derivada de 12e elevado a x dx vai ser igual a... 12 é múltiplo, então mantenho, 12 vezes a derivada de e elevado a x, é ela mesma. Está aqui a derivada, ou seja, 12e elevado a x, a derivada é 12e elevado a x. Vamos para B. Derivada de 25t menos 8 e elevado a t dt. Pessoal, diferença. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a derivada desse menos a derivada desse. Então, vou já até colocar o menos aqui. 25 múltiplo constante, então eu mantenho 25 vezes. Derivada de t é 1. 8 múltiplo constante, mantenho. Derivada do e elevado a t. E elevado a t. É lá mesmo. Tá? Como ficou minha derivada? Ficou 25, que é 25 vezes 1, menos 8 vezes e elevado a t. Tenho aqui a expressão derivada. Tá? Vamos fazer a letra C. Tá? Letra C. Temos ali derivada de e elevado a t menos 3 dividido por dt. Aqui eu vou trazer uma estratégia, né? Lembrar vocês de uma coisa, que é, por exemplo, e elevado a mais b
é a mesma coisa que E elevado a A vezes E elevado a B. Né? Porque multiplicação de potências de mesma base, você soma os expoentes. É o que está acontecendo aqui. Né? Então, eu vou reescrever essa expressão da seguinte forma. Derivada de E elevado a T vezes E elevado a menos 3 dt. Vou escrever dessa forma. E elevado a menos 3 é um múltiplo constante. Mas por que é múltiplo constante? Porque E, o número de Euler, o número natural, ele é constante. Você está elevando ele a uma constante. Então, algo constante elevado a algo constante gera um valor constante. Tá? Então, nós temos aqui que a derivada dessa expressão, né, a derivada de E elevado a t menos 3 dt, que é da onde que eu estou saindo, vai ter que ser igual a derivada dessa. Né? Derivada dessa, um múltiplo constante eu repito, então vai ficar E elevado a menos 3 vezes a derivada de E elevado a t, que é E elevado a t. Logo, você percebeu que você chegou na mesma expressão. Ó, E elevado a t menos E elevado a menos 3. E elevado a menos 3 vezes E elevado a menos 3. É t. Note que mudou a posição. Mas lembra que numa multiplicação, num produto, a ordem dos fatores não altera o resultado desse produto. Então, essa expressão e essa são as mesmas, que é igual àquela lá. Então, quer dizer que a derivada de E elevado a t menos 3 é E elevado a t menos 3. É exatamente ela mesma. Perfeito? Gente, por hoje chega, tá? Falamos bastante aí de derivadas, essa parte. Interessante que vocês estudem essas principais, né? Derivada de uma constante, derivada de x, derivada de uma potência e derivada da exponencial de Basier. Na próxima aula a gente dá uma aprofundada maior, falando de derivadas trigonométricas e abordando ali umas regras de derivada um pouquinho mais aprofundadas. Então deixei aqui mais alguns exercícios, né, do 21 até o 32 aqui para vocês tentarem fazer, envolvendo, né, potências com expoente fracionário, expoente inteiro, a exponencial de base E, para vocês ali treinarem o processo de derivação. Certo? Gente, grande abraço. Até a próxima aula. Não esqueçam aí de treinar, né? Treinar sempre para cada vez melhorar a prática, né? E fixar melhor esse conteúdo. Valeu, fui!